Que é o seguinte, Gazão, se você estudar um pouquinho da história da RC ali, você vai ver que um dos principais trades da história foi a compra de dólar lá em 2002, né? Ele acabou fazendo a compra do dólar naquele imbróglio todo do mercado que rolou depois da definição Uhum. das eleições e acabou sendo super positivo pro fundo, né? E perguntando ali, até conversando com ele antes de vir para cá, ele tem hoje, né, como uma das principais posições do fundo a compra de dólar. E aí eu queria saber, né, dito tudo que a Júnia colocou aqui como pano de fundo, se é algo parecido ou são por outros motivos que você tem a compra do dólar hoje? Não, na verdade, hoje você tem o pano de fundo é o cenário externo, né? Mais importante que a própria eleição. Eu acho que é mais importante da própria eleição, tanto que eu acho que o cenário externo em si, cada dia é uma novidade. Hoje a mais nova novidade é a Inglaterra. A subida de taxa de juros dos Estados Unidos, você não sabe qual é o ponto final dele. Eh, Há um mês atrás a gente falava em 3,5 e 4, a princípio. Aí sai um CPI acima do esperado. Então, bom, já se fala em 4,5 e 5, e assim até o próximo CPI, essa é a estratégia. Então, quando você fala em 4,5 e 5 De juros nos Estados de Unidos. juros nos Estados Unidos, a única certeza é que enquanto você não definir qual é o limite da taxa de juro americana, qual é o teto, você ainda não tem um dólar fraco no mundo. Então, por isso que eu mantenho uma estratégia de compra de dólar, porque eu acho que você tem um dólar forte ainda no mundo em função desse cenário externo americano. Sendo que a gente não sabe se vai extrapolar esses 5, que pode ser que a inflação americana esteja enraizada, como a gente tem aqui no Brasil isso na memória, com uma inflação que chega a 10, você falar que vai trazer ela para 2 é um cenário extremamente complicado, e ainda com uma demanda aquecida, com um mercado de emprego em pleno emprego. Então você sabe que é uma tarefa extremamente difícil que o Banco Central lá tem pela frente, ainda mais que ele começou a subir o juro tardiamente. Então, esse é o motivo principal da minha compra do dólar. A eleição só é um componente a mais em função dos agentes estarem visando mais o lado social, que foi o gasto do Bolsonaro antecipando o que o Lula gostaria de fazer, e o Lula permeando só a ideia dele de, se eleito, fazer mais pelo social do que pelo fiscal. Então, eu acho que aí você tem um prêmio nos mercados de largada, que você pode ter um prêmio maior no Brasil. Interessante esse destaque, né? Porque no fim das contas, tanto o cenário externo, então, e mesmo o interno que já vem acontecendo há alguns meses, né? Esses ajustes que você está comentando da política, pelo menos, né? Do ponto de vista mais fiscal, já vem sendo realizado há algum tempo. Ajuste no sentido da maneira como era prevista antes, né? Antes, pô, todo mundo achava que ia ter uma redução do Estado, um ambiente um pouco mais favorável a negócios, e isso acho que não se alterou, mas com a proximidade das eleições a gente viu um Estado muito mais próximo dessa agenda, né, mais, que contribui de certa forma com o lado social. Olhando para o macro lá fora, está muito claro, a tendência de alta de dólar. Quando você tenta tirar da conversa essa parte e olha especificamente aqui para o Brasil, pelo que eu entendi, independentemente de quem vence as eleições, você acha então também esse cenário, até olhando para o fiscal, seja mais favorável para que a nossa moeda continue depreciando? Você tem alguns componentes aí, por exemplo, até que o Brasil foi muito, só completando, o Brasil foi muito favorecido pelo fato da campanha ser até polarizada entre os dois, entre o Lula e o Bolsonaro, e todo mundo já conheceu os dois. Foi muito calmo. Eu mesmo me surpreendi, eu achei que ia ter muito mais agitação. O dólar quase não. Se a gente pegar o que subiu o dólar no mundo e o que aconteceu com o dólar no Brasil, não aconteceu nada. O dólar, assim, não desvalorizou nada no Brasil. Tem muita. Se a gente pegar só a China, desvalorizou 12% a moeda no ano. Uhum. Se a gente olhar a moeda do Brasil, não aconteceu nada. Então a gente está extremamente calmo.
até pelo fato dos exportadores tinham deixado lá fora 58 bi, e desse montante que eles não tinham trazido em função de terem deixado de caixa lá fora, eles trouxeram quase 30 bi nesses últimos 2 meses, em função da taxa de juros. Isso foi um fato relevante, que eles acalmaram bem a alta da taxa de juros, em função da alta que teve expressiva do euro, da libra, e com esse fato eles trouxeram esses 20 bi para cá, 20, 25 bi, eles amansaram bem essa alta do dólar que poderia ter tido. Então foi um período extremamente calmo das eleições, um dos mais calmos que a gente já conviveu.